Tá começando mais um Te Contei comigo, Camila Preto, e com a Cíntia Requena. E aqui com a gente hoje a Nina Cardoso, 43 anos. Ela é pedagoga, empreendedora social e presidente da ONG Instituto Acendendo Mentes, a única acelerada aqui no Rio Grande do Sul da ONG Gerando Falcões. A Nina acredita que a gente veio nessa vida com uma missão e que quando a gente recebe esse chamado da missão, a gente não consegue fugir dele. E esse chamado dela veio quando ela visitou a Vila dos Papeleiros aqui em Porto Alegre. E é para falar sobre isso, sobre a ONG e principalmente sobre quem é a Nina que ela está aqui com a gente hoje. Seja muito bem-vinda, Nina. Muito obrigada, é uma honra para mim estar aqui com vocês, Camila, Cíntia. Muito obrigada por esse convite tão especial. Nina, eu tive o prazer de te conhecer. Tu não me conhecia, mas eu já te conhecia num jantar espetacular que teve lá na NTX Eventos, em prol, né, do teu instituto. Foi encantador, assim, eu fiquei muito feliz quando eu soube que quem estaria na minha frente hoje seria tu, mas eu sou uma geminiana curiosa, então eu quero conhecer um pouco mais, eu te peguei de surpresa aqui nos bastidores, da Nina antes do Acendendo Mentes, o que esse chamado começou quando que tu sentiu? Eu queria te conhecer um pouquinho. Tu é de Porto Alegre, né, Nina? Sou de Nasceu Porto onde Alegre. aqui? Início da nossa história de família foi bairro Glória. Olha, onde está o Instituto hoje, por sinal. Eu tinha pensado bairro Glória e depois Partenon. E é uma família de muitos irmãos? Era pai e mãe casado? Como é que era? Pai e mãe, nós do pai e da mãe somos 2. E tenho um irmão por parte de mãe e 17 por parte de pai. Meu é uma Deus! Grande comunidade. Mas 17 irmãos? Sim. Por parte de pai, sim. E tu conhece todos? Sim. Alguns, tenho 2 irmãos já falecidos, né? E, na verdade, são 3 irmãos que faleceram. Mas conheço, né? Mas após o falecimento do pai, a nossa relação não é tão próxima quanto quando o pai era vivo. É uma né? grande família. É uma grande família. E conta um pouco dessa Nina criança, assim, pra gente começar. A Nina estava aqui nos bastidores, né? A gente estava falando que como é difícil falar da Nina sem falar do Instituto, né? E é quase impossível fazer isso. Mas a gente conversou com ela, né? Que a gente quer saber quem é essa Nina, que é a cara de um instituto tão importante, tão sério, que faz bem para tantas famílias. E ela fala tão pouco dela. E tu mesmo falou uma frase aqui, que eu não vou saber repetir exatamente, mas que tu disse que os institutos, as empresas, elas têm muito, né, é uma fusão com a personalidade e com a história, especialmente, de quem os preside, né? Eu costumo dizer, eu escutei essa frase na Gramado Summit, até no palco Hélice, me lembro, que todo CNPJ começa com CPF. É impossível, né? As histórias não se cruzarem, né? Não serem muito próximas, assim. Então, eu acho que o Instituto Acendendo Mentes tem muito da Nina e a Nina tem muito do Instituto Acendendo Mentes, assim, né? Por conta de toda uma história já vivida para o terceiro setor, né? Para o social. Quem foi a Nina criança? Vamos lá, pegando o gancho, assim. Vamos voltar um pouquinho, porque tu é jovem ainda. Foi uma criança muito tranquila, né? Que a mãe me conta, assim, né? Eu não tenho muita lembrança da minha infância, mas de que eu sempre fui muito tranquila, eu sempre fui muito pacificadora, né? Eu era aquela criança que não queria confusão, né? Assim, tentava resolver tudo. E uma criança muito sonhadora e criativa, assim, né? Eu sempre fui muito. E eu tinha um pensamento muito acelerado, assim. O pessoal ri muito quando eu conto que... Eu lembro, meu horário sempre, né, de pico foi sempre à noite, né? E aí eu lembro que eu achava, quando era pequenininha, que tinha um bichinho
que ficava dentro da minha cabeça falando. Eu botava a língua para fora e dizia: desce, por favor, desce, deixa eu dormir. E era depois, crescendo, eu entendi que era o meu pensamento, né? Mas aquilo falava tanto, e eu queria dormir. Eu queria descansar, né? Mas não conseguia descansar porque aquela vozinha ficava conversando comigo, né? Então, se eu tinha algum trabalho, se eu tinha alguma coisa, qualquer coisa no outro dia de escola, de criança, eu ficava como se aquilo ficasse conversando comigo do que eu ia fazer, de como que eu ia fazer. Mas eu, dando uma pesquisada para essa nossa conversa, né? E uma frase que tu falou me marcou bastante, assim. Tu disse assim: eu tive uma história de infância muito difícil emocionalmente. Isso. Eu tive uma infância com como é que eu vou te falar? De situações de familiares, né? Bem complexa, né? Meus pais são pessoas bastante humildes, né? Que têm uma história de vida de extrema pobreza, né? A minha avó ficou viúva muito cedo, né, com 7 filhos, e ela conta que as pessoas pediam as filhas para ela, né? Mãe da tua mãe. Isso, para criar, né? Disse: Bila, né, dá essa menina para mim, ela, né, vai para lá. E a avó nunca deu elas, né? E a minha avó é uma pessoa muito importante na minha história e na minha vida, assim. Eu digo que eu lembro pouca coisa da minha infância e o pouco que eu lembro é com a minha avó. A minha avó sempre está presente nessas lembranças. E então, claro, eu sei que a mãe teve uma educação difícil. Minha mãe, com 9 anos, já trabalhava em casa de família, né, como doméstica e tal, numa época em que as pessoas não pagavam com dinheiro, né? Pagavam com comida, com bolsa, estadia, com qualquer coisa. Né? E a mãe ia muito por causa da comida, né? Por ter privação de alimento, né? E o meu pai, a gente nunca soube muito bem, assim, a história de vida dele, mas o meu pai também foi um homem empreendedor, mas semi-analfabeto, um homem extremamente inteligente, né? Que sabia matemática de um jeito absurdo e que conquistou as coisas na vida dele através de trabalho, mas que teve uma história também, e o meu pai teve uma história de abandono de mãe, assim, que nunca foi muito bem explicado para nós o porquê. Não sei se eu não conheci, né, meus avós, nem meu avô, por parte de pai, mas a gente acha que tinha alguma coisa entre os pais, porque ele conta que ele ficava próximo, que a mãe foi embora de trem e que todos os dias ele ia esperar a mãe voltar, né? E que a mãe nunca voltou, assim. Então, eles me deram o melhor que eles puderam dentro, né, do que eles receberam, né? Mas eles carregaram, né, as sequelas e consequências, né, dessas questões emocionais de infância, de extrema pobreza. Meu pai tinha um defeito numa das pernas, né, que conta o que foi, né, de surra do pai, né, no tempo que as pessoas eram educadas assim. Então, eu venho de uma educação que era assim, né, de uma educação que as pessoas resolviam de outras formas, né, as coisas, enfim. Então, eu tive muitas questões emocionais por conta das questões emocionais dos meus pais, né, que esse é um dos focos do Instituto Acendendo Mentes. É isso que eu ia te perguntar, né? Se isso foi determinante para essa tua luta. Sabe que eu costumo falar, as pessoas às vezes ficam um pouco assim, mas as pessoas sempre tu escuta muito uma frase: como é bom ser criança, né? E eu sempre digo, depende da família que tu nasce, né? Depende da condição que tu nasce, porque uma criança, ela é um ser indefeso, né? Ela não tem a menor chance ou a menor condição de se defender, né? Do que acontece com os adultos que cuidam dela, né? Então, pensando na minha história e pensando na história de tantas e tantas e tantas crianças que eu já acompanhei, né, nesses mais de 20 anos, ser criança é um grande desafio, né, porque tu sobreviver, né, aos vários tipos de violência que existem sem ter a menor condição, né, de
entender aquele processo, né? Tu é uma criança, tu precisa ser cuidado, independente da camada social também, né? Porque eu acho que isso hoje em dia, da gente proteger as nossas crianças de alguma maneira, claro que já uma criança que vem num ambiente mais desfavorável, tu já parte de um pressuposto que ela já tem um fator ali que é estressor, mas tem muita gente na comunidade que dá uma base, uma estrutura para um filho que tu vai ver lá numa classe alta, que as pessoas ou estão terceirizando seus filhos, ou, né, e eu concordo contigo, eu acho que o mundo seria outro se todas as crianças, se a pureza das crianças fossem protegidas. Como é que foi a ideia, da onde? Quando eu estava no último semestre de pedagogia, começou alguns estágios obrigatórios, onde eu fiz grandes imersões nas escolas públicas, né? E foi um desastre, assim. Eu achei, meu Deus do céu, o que eu fiz da minha vida? Por que eu estudei isso? Isso não é para mim. Porque eu encontrei um ambiente muito desacreditado dos seus alunos. Né? E nós, estudantes, éramos vítimas assim, de todos os tipos de ironias por parte dos professores, de deboches, assim, né? Quando tu chega com uma metodologia, né? Eu fui aluna da professora Rangel, que tem um jeito de ensinar matemática revolucionário, tu chega com aquela alegria e os professores te olham e tipo assim, tu não sabe de nada, tu não sei o quê, e muito desacreditado, mas desacreditado num nível violento, assim. Eu lembro que eu estava num estágio de primeira série, e nunca vou esquecer disso, uma menininha, assim, toda lindinha, primeira série, imagina, né? Foi correndo, assim, para abraçar a prof, e a prof disse, ai, sai daqui, tu fede. Né? E eu estava na sala, assim. E aquilo, até hoje, assim, eu lembro da roupa da menina, eu lembro de tudo, sabe? Quando aquilo entrou dentro de mim, assim, eu disse, gente, isso aqui não é para mim, assim. Isso eu não conseguia, né? Claro, né? Jovem pra caramba, né? Com 19 para 20 anos, eu não conseguia olhar e imaginar que aquilo fosse ser transformado por serem pessoas concursadas, pessoas, né? Eu fiquei imaginando aquilo. Gente, isso não é para mim. E agora? Isso não é para ti, não é para aquela criança, não é para ninguém, né, Nina? Exatamente. E agora? É perplexitante. Assim, e foi muito ruim. E eu lembro que nessa época eu tinha amigas dos semestres à frente, assim, que já viu se formado. Uma delas me ligou e disse para mim, menina, eu tenho uma vaga aqui num projeto que eu estou trabalhando de educador social. E eu achei a tua cara, tu não quer vir ver? E naquela época, 20 anos atrás, educador social nem sabia o que era, né? Não sei como que está hoje, mas eu lembro que naquela época nos falava no trabalho do terceiro setor dentro da universidade, né? Meus colegas queriam ser professores da rede privada, professores universitários, né? E eu nunca me vi naquele lugar, eu me via na escola pública. E por que depois tu descobriu o que ela viu nessa vaga que ela achou a tua cara? Pois, então, né, porque nós trabalhamos juntas, nós fizemos um estágio, eu trabalhei por um tempo na oncologia infantil do Hospital de Clínicas. E ela também atuou, nós atuamos juntas lá, né? Então, ela me conhecia, né? Assim, em trabalho, e me conhecia com as crianças. Então, acho que ela viu essa semelhança pelo que precisava naquele momento, né? E a minha vaga era para crianças um pouquinho maiores, assim, de 9 anos. E eu lembro que eu ficava inconformada, eu sou uma pessoa muito inconformada, assim. E que tinham alunos que estavam na minha chamada, mas eu não conhecia. Aí um dia eu resolvi ir para a Vila dos Papeleiros, eu atuava no projeto que atendia a Vila dos Papeleiros, atrás desses alunos. Naquela época não se falava em busca ativa, como se fala hoje, embora que hoje ainda é um mito, né? O que é busca ativa? Um tabu, né? De tu ir atrás, né? Ir na comunidade, ir a campo, né? Atrás do atendido, né? Seja um aluno, uma família, né? O beneficiário do teu programa. E aí eu fui.
E eu lembro, assim, até hoje, né? Eu já falei isso algumas vezes, mas eu lembro até hoje da sensação que eu tive, assim, né? Que foi um arrepio do dedão do pé até o último fio de cabelo. Assim, parece que passou uma energia por mim e eu senti aquela paz no coração, assim, tipo, aqui é meu lugar, assim. É isso que eu vim fazer. E aí parece que eu fui abduzida pelo terceiro setor, nunca mais saí. Eu fiquei acho que uns 3 meses, 4, como educadora social, já assumi coordenação de serviço de convivência, depois fui assumindo outras coordenações dentro desse projeto e atuei na baixa, média, alta complexidade, já trabalhei com menores em conflito com a lei, trabalhei num dos lugares que eu mais aprendi na vida, que foram nos abrigos. É um trabalho que eu acho que muito do que eu sou hoje cruza com tudo que eu aprendi no abrigo, porque eu lembro que quando eu estava lá no auge da minha sabedoria, porque tu sabe, né, com 20 anos a gente sabe tudo, né? Nossa, a gente sabe a solução para todos os problemas do mundo. E eu sabia uma das soluções que eu tinha era que eu achava que as famílias eram um problema na vida daquelas crianças que iam embora numa sexta e voltavam na segunda de outro jeito. Parecia que tudo daquela semana ia a semana e eu achava que família eram... Gente, essas famílias... E eu sempre tive uma relação... Eu tenho uma relação muito íntima, eu acredito muito em Deus, né? Nós temos uma relação muito próxima. Eu tenho grandes DRs com ele. Ele sempre tem razão, no final das contas. Mas eu insisto em discutir, né? Porque eu não desisto nunca. E parece que ele escutou e disse, então tá, bonitona, vamos lá. Os problemas é a família? Então tá. Me deu um abrigo, não tinha nenhuma família. Agora faz a tua magia, né? Uhum. Já que esse é o problema, acabamos com o teu problema. E ali foi onde eu mais aprendi. Aprendi que família não interessa, pode ser um caquinho de família, pode ser frágil. Família sempre é diferença, né? Família sempre vai ser o fio condutor, né? Uma pessoa sem família, né? Uma criança que passa por um abandono materno é uma sequela dificílima, assim, né, de superação. Porque é o que a gente mais acaba vendo. É, assim. o Tudo abandono que eles materno. querem é voltar. Não interessa se é num lugar extremamente precário, mas e é recorrente, né? Eles só pensam nessa mãe ou nesse retorno. O sonho é buscar o reconhecimento, a admiração da mãe, né? É uma coisa, é uma luta contínua até o último instante, né? Então, as crianças que não são adotadas, né? Ali com 17 anos, eles ainda têm o sonho de ser adotado, né? Ainda passa na cabeça deles que ainda... Eles não têm noção quão difícil vai ser. Possível, né? E que também é outro baque, né? Porque eles podem ficar ali até os 17, 18, depois eles têm que ir à luta. Tem. E vão para onde? É um problema muito grande, né? E é muito louco isso, porque quem é mãe... Eu costumo... Uma das primeiras coisas que eu faço nos projetos que eu atuo é desconstruir a imagem de mãe, né? Porque é muito pesado o que fizeram conosco, mãe, né? A mãe é como se tu virou mãe, aí vem um ser supremo, toma conta do teu corpo e tu vira a pessoa, né? E não. Mãe, eu brinco com eles, né? Eu digo, mãe é tipo, é eu e tu, mãe é qualquer uma, né? E porque quando tu tem uma mãe que não é essa mãe que todo mundo fala, o problema é tu, não é a tua mãe. Porque se mãe é tudo isso e é minha, não é? O problema sou eu. Então, eles perseguem, né? Existe uma santificação em cima desse papel, que muitas vezes não tem... É o próprio demônio, Deus que me perdoe, né? Mas é a palavra mais, assim, uma mãe que é a que mais... enlouquece o seu filho, porque não tem esse preparo, e é real. E eu acho que isso, principalmente num ambiente mais disfuncional, que isso deveria ser mais dito, tirar um pouco dessa santidade do papel materno, porque isso ajudaria muita gente a entender muita coisa. Muito, porque é exatamente isso. Esses dias eu atendi uma menina
que até eu contei isso num outro momento e ela viu que eu contei e me chamou depois no Insta para falar. Ela pediu para falar comigo que ela queria ir embora mais cedo. Uma aluna nova, conhecia muito pouco, e eu disse, ok. Ela disse, eu quero ir embora porque eu não me sinto bem. E aí ela começou a contar, né? E eu parei o que estava fazendo, né? E fiquei olhando assim. Ela olhou para mim e disse assim, no fim ela disse, Nina, na verdade, eu só queria ter uma mãe, né? E nossa, quando aquilo te pega assim, eu olhei para ela e disse, fulana, eu não sou tua mãe, mas eu sou mãe. Se tu quiser, eu tenho um colo para te dar aqui. Aí ela veio, sentou no meu colo, uma adolescente, né? Assim, abraçou, chorou, até que passou, né, aquele choro. E aí eu fui conversando sobre isso com ela. E aí eu perguntei para ela, né, como é que tinha sido a mãe da mãe. Né? E aí a mãe da mãe tinha feito passar coisas muito piores, né? E eu disse, viu só? Olha só, a mãe passou por isso, mas ela não deixou tu passar por isso. Né? A mãe escolheu um pai que cuida de ti, que está contigo até hoje. Olha só como a mãe, né? Então, eu fui trazendo para ela, né, um novo olhar desta mãe, né? Quem é essa mãe? Né? E foi super legal o que a gente construiu. Conseguiram, assim, né? Ela conseguiu botar para fora. Super, porque boa parte, né? Eu não sou uma grande estudiosa, mas me interesso muito por assuntos, né, ligados à espiritualidade e tem várias linhas, tem uma que é Seitonoye e tudo que fala sobre tu honrar, né, teus troncos, a tua história, né? Então, boa parte da nossa evolução passa pelo nosso perdão aos nossos pais, né? Por a gente ficar em paz com a nossa história, né? Em paz com os nossos pais, né? Pois é, tu estava falando agora da mãe, né? A questão da família ser o fio condutor e de ficar em paz com os pais. Como é que era a relação com a tua mãe? E tu comentou aqui que as lembranças de infância são muito vivas com a tua avó. Sim. Né? Como é que era a relação com a tua mãe? Foi necessário ter esse momento também de perdão da mãe, como tu usou essa expressão assim? Sim, eu tive muito claro. Acho que de forma consciente ou inconsciente, todos nós passamos pelo momento onde nossos pais saem da figura de heróis, né? Onde a gente passa a olhar para eles como pessoas, né? De carne e osso, né? Com erros, muitos também, né? Acertos, mas eu acho que um divisor de águas na vida de qualquer pessoa com relação aos pais é quando tu é mãe e quando tu é pai, né? Porque ali tu revê, né? Tu visita muita coisa e tu entende muita coisa, né? Tem uma super amigona minha de jornada, Karine, que foi mãe, né? Agora a Ayla vai fazer 2 anos, e ela me fala muito isso, ela é psicóloga. E eu falava muito isso para ela sempre, Karine, o dia que tu for mãe, tu vai entender que isso, né? Eu trazia muito essa coisa do ser mãe, né? E hoje ela fala para mim, Nina, nossa, agora que eu consigo entender, né? Tudo aquilo que tu dizia e como é diferente tu atender depois de tu ser mãe. Né, tu atender o filho e tu atender a mãe, né? Tu atender os pais. Muda, porque tu passa pela aquele papel. Mas eu acho que tu falaste uma coisa bem interessante também. Até vamos supor, uma pessoa que está assistindo pensa, tá, mas eu que não quero ser mãe, então eu não tenho mais solução, né? Mas eu acho que tu falaste uma coisa que é bem relevante. A desconstrução desse papel idealizado de que os nossos pais são seres heróicos, ou são seres santificados, ou são seres acima da nossa expectativa. Eu acho que quando a gente passa por esse processo de desconstrução, que foi o que tu fizeste com a menina, de fazer toda uma análise, vem cá, vamos conversar, que geralmente a gente repete, é uma transgeracionalidade. Eu brinco que as ovelhas negras estão aí para quebrar esses padrões comportamentais que deprimem ou que entristecem.
E muitas vezes buscar a representatividade desse papel, que às vezes a gente encontra numa amiga, que essa menina encontrou no teu colo, que tu encontra na tua avó, que tu encontra numa vizinha. Exato. Tu buscar a representatividade desse papel e pedir essa ajuda. Exatamente. E eu acho que quando nós termos consciência disso é fundamental, porque nós podemos ser essa pessoa na vida de alguém. Sempre, a todo momento e a todo instante, né? Nós podemos ser essa pessoa que dá o primeiro olhar afetivo, porque eu acho que todos nós, sem exceção, buscamos ser amados, né? E aí, quando a gente fala em amor, é esse amor não romântico, né? Eu costumo falar que, para mim, eu não tenho a menor dúvida, que a ferramenta mais transformadora e poderosa do mundo é o amor, né? E é o amor incondicional, né? Aquele amor que te olha e te enxerga, né? É aquele amor que acredita, é aquele amor que motiva, que te admira, que torce e que mesmo que tu faça tudo ao contrário ou uma coisa muito errada, tu tem para onde voltar porque eu vou continuar te amando. Não vai mudar. Né? Eu tenho uma teoria desse amor incondicional que, via de regra, deveria vir dos nossos pais, voltando mais para isso, justamente porque estamos dentro de um contexto que tu vive isso com muita frequência. Se o nosso cérebro ele é formado até os 25 anos e na nossa cultura ocidental a nossa valia ela vem toda externa, existe uma vertente agora muito forte que é muito legal. Eu estou te trazendo na pedagogia, tu vai ver se isso vai te fazer bastante sentido, Nina. Que é buscar esse amor incondicional dentro do coração da gente. Porque daí a gente nunca mais estará vulnerável ou dependente de algo que tenha fora. Claro que um cérebro em formação, ele ainda está em busca dessa valia externa. Mas a partir do momento que a gente se torna adulto, que foi a nossa conversa inicial ali nos bastidores, do quem é Nina, lembra que, né? Quem é Nina? É no resgate da criança interior, que nós como adultos, mesmo essa criança vulnerável, se a gente ensinar esse processo para ela, já ir trabalhando desse de dentro para fora e fazer essa conjunção com de fora para dentro, a chance que a gente tem de uma restauração se torna um pouquinho maior, porque esse amor, todo esse olhar, ele sai desse olhar externo, que seria dos nossos pais, e passa esse olhar de acolhida interno, primeiramente, para depois ir para o externo. Não sei se isso te faz bastante sentido. Sim, e é isso que o Instituto Oceano Mendes faz, né? Não existe empoderamento sem autoconhecimento, né? E eu sempre falo isso, Cíntia, que nós não vamos mudar as ações externas que esses jovens vão passar. Mas eu posso sim mudar a resposta que ele vai dar. E a resposta vem de dentro. A resposta vem de quando tu te conhece. Porque pode até ser que dói um pouquinho, né? Não vou impedir que ele passe por uma situação de racismo. Não vou. Mas eu posso mudar a resposta que ele vai dar, porque ele sabe quem ele é. Quando tu sabe quem tu é, pode até bater, mas ele não te derruba. Né? Não te derruba porque tu sabe, né? Tem uma situação que super viralizou na pandemia de um motoboy que foi muito agredido. Ele foi fazer uma entrega, não sei se vocês vão lembrar disso, ele até foi no Luciano Huck. Eu acho que eu me lembro de um senhor, né? Ele foi fazer uma entrega num prédio e não podia entrar, e o morador, esse super se descontrolou, falou horrores, cuspiu nele. E é ali que eu vi como eu não tenho inteligência emocional nenhuma, né? Eu queria atravessar a televisão, assim, quando eu vi o negócio, eu queria ir lá no outro lado, assim, né? Pegar ele. E o rapaz, um jovem, ele foi, assim, de um inacreditável. Um preparo que nós não temos. Gente, inacreditável. Para mim, aquele foi o maior exemplo de inteligência emocional que eu vi na história, assim. Que o cara cuspiu nele, foi horrível. E ele, depois eu vi uma entrevista dele para o Luciano Huck, e ele disse para o Luciano Huck ele dizia, você não é ninguém, porque você é preto,
e ele dizia, eu sou alguém, sim, né? E ele disse que ele que não atingiu ele porque a vida inteira a mãe dele disse para ele quem ele era. Né? Que a hora que mais doeu foi quando ele falou da bota dele furada lá, que a mãe passou um trabalhão para dar para ele poder começar a trabalhar. Né? E a resposta que esse menino deu causou ondas de transformação. Ele teve um emprego, ele ganhou uma moto, ele ganhou estudo. A vida desse menino foi totalmente transformada por uma resposta. Então, o grande objetivo do Instituto eu vou aproveitar para trazer uma frase do Edu Lira, que eu amo, que é fortalecer a musculatura da alma desses jovens. Acho que uma vez que isso está fortalecido, tipo, o Edu também fala muito, pode vir quente que eu estou fervendo, né? Mundo, vem que eu não tenho medo de você, né? Eu estou pronto, né? Então, essa é a grande pretensão do Instituto Acendendo Mentes, fazer exatamente isso que tu diz, né? Quando ele se entende, que ele se conhece, que ele sabe quais são as forças, sabe também quais são as suas fraquezas, né? Ele fica fortalecido, então, para responder, né? E para entregar para o mundo, né? Tudo que ele tem, né? Você estava falando agora, Nina, de referências, né? Assim como a gente pode ter diversas referências ao longo da vida, não necessariamente a mãe ou um pai, enfim. E a questão também de que eu acho que o autoconhecimento, as referências te ajudam tu nesse autoconhecimento, né? Tu ver diferentes pessoas e situações. Numa dessas pesquisas a teu respeito, eu vi que tu falou muito de uma professora que me pareceu ser uma referência para ti. Eu não sei se eu tô certa na frase, mas tu botou alguma coisa como assim, a professora Vera não sabe o quanto me salvou. Eu achei essa frase tão bonita. Isso. E ela foi uma das referências, assim, poderia se dizer? Muito, nossa, uma super referência na minha infância. Se os professores tivessem noção do poder que eles têm numa sala de aula, né? Eu queria saber em que momento isso se perdeu, né? Dos professores entenderem, né? De todo esse contexto, né? Que hoje a escola não é mais vista como um lugar seguro para os alunos, né? Seguido, eu escuto lá dentro do Instituto os alunos falando, Nina, por que a escola não pode ser assim? Né? Por que a escola não é assim? E esse assim é acolhida, né? Esse sim tu te sente em casa. Ela foi uma professora da terceira, mas depois ela assumiu a parte ali como pedagoga, né? Da escola. Como pedagoga, então, e me tornei pedagoga. Ela tem inspiração. Coisa, né? Exatamente. E foi um negócio que eu nunca tive na minha consciência. Foi um dia que eu encontrei a professora Vera, e ela ficou muito feliz, ela disse, Nina, o que tu tá fazendo? O que tu faz? Eu sou pedagoga. Ela, por que será? Por que será? Por que será, né? Aquela coisa que tu vai fazendo, né, na vida. Eu te escutando, né, aquela frase que tu falou ali de quanto se junta as histórias com o CPF e o CNPJ, né, me parece, me corrige se eu tô errada, mas assim, aquela realidade que conforme tu falou, a melhor que teus pais tinham para dar naquele momento, porque, né, eles vinham de uma estrutura familiar muito devastada, né? Mas ela era muito difícil, ela te fez sofrer muito. E aí, a partir do momento que tu chega na escola e tu tem um colo em vários aspectos, aquilo transformou... A tua missão talvez foi, né, levar esse colo para os outros também, né? Exatamente. Isso sempre, a minha vida sempre foi muito, muito atravessada por esses momentos, assim. Eu lembro que eu tinha uma vizinha, eu era criança, e aí tinha uma vizinha que tinha a mesma idade que eu, e ela tem síndrome de Down. E quando acontecia qualquer coisa, né, com ela, de difícil, ela corria lá para casa e se escondia debaixo da minha cama. E ali ela ficava o dia inteiro lá. Então, a gente... E em vários momentos da minha vida, assim, a gente sempre tive muito essa ligação, assim, né, de afetiva, acho que tem a parte da história da gente, mas eu acredito que a gente vem mesmo, assim, né, de fato, com uma missão, né, nesse mundo, e que as coisas que nos acontecem é para nos preparar e nos fortalecer para essa missão, né. Então,
para entender da dor, tu precisa passar pelo processo, né? Sim. Para te olhar de fato, né? Para aquilo. É muito difícil, né? E bem como tu mesma disseste, né? Essa é a resposta que tu estás dando a toda essa tua situação. A resposta que tu estás entregando é louvável, porque tu poderia muito bem te apegar à parte ruim e repetir. Sim. Como acontece, mas não. Tu fizestes uma redenção com a tua infância. Tanto que tu tá aí acolhendo e dando colo para várias crianças em situação difícil. E como é que é, Nina? Tu é mãe de 2, né? Um de 25 e uma temporona de 11. Exato. Como é que é? Porque tem algumas frases que tu usa e que é bem tua, né? Eu fui abduzida, né, pelo trabalho social. Como fica a família nessa situação? Porque deve ser... Tu tem que rebolar, né? Eu sei de uma história que tu perdeu um Natal uma vez em família, não teve isso? Como é que é pra te lidar? Porque me parece que a tua família é uma... Tu tem uma grande família, né? Então tu não... Como é que lida com aquela que tá em casa, com os filhos? Tá sendo um desafio, venho aprendendo, né, a equilibrar os pratos, assim, né? Porque quando tu olha para situações, né, de extrema vulnerabilidade, de extrema... o teu olhar muda um pouco, né? E aí, às vezes, tu não valida outras coisas, né? Eu sempre achava, né, que aqui... Agora, por exemplo, ela estava numa situação agora, o Dia das Crianças, aí eu passei na celeira e disse, olha lá, ó. Olha lá, filha. Olha o que aquelas crianças estão fazendo no Dia das Crianças. Estão trabalhando, olha lá. Estava meio friozinho, de pé no chão, trabalhando na sinaleira, assim, né? Disse, aqui, olha ali. Olha o Dia das Crianças, né? Então, só que tu não pode, né? Porque é um sofrimento real, né? Que aquela criança daquela idade tá passando, tu tem que explicar, tu tem que conversar, todo aquele processo, né? Teoricamente, teus problemas são menores porque tu tem tudo. Entende? Só que não ela são, é uma né? criança não, daquela claro, idade que tem suas questões, aí, né? Eu acho que são as grandes sacadas da vida da gente. Eu me atrevo humildemente a dizer, Nina, que é muito mais fácil para ti a lida com toda a galera do instituto do que com teus 2 na tua casa. Com porque certeza. tu também vai trazer todas as tuas coisas. E isso é um baita exercício. Pra gente, a gente tem as clássicas, não vou repetir. Quando vê, tá fazendo as mesmas coisas. E eu acho que esse é o nosso grande olhar, né? Eu tenho uma... Eu adoro uma assim, porque se existisse manual da mãe, eu acho que tava trilhardária a pessoa, né? Nós ia sair tudo comprando, se existisse um manual mesmo. E eu acho que cada uma constrói o seu, na minha humilde opinião. E eu acho que uma boa mãe é a que nunca desiste do seu filho. Se ela erra, ela erra porque ela tá tentando acertar. Mas eu acredito que a casa da gente valha mais do que a demanda, a lida, mais do que 10 instituições, né? Esse papel da maternidade com com os teus ali. Os 2 moram contigo? Exatamente, os 2. Eu vivi tu ser uma mãe atípica e uma mãe típica, né? O meu filho de 25 anos é autista. E ele demanda algum cuidado especial? Ele, sim. Sim, mas ele é super bem, assim, né? O Gabi precisa de cuidados, mas tem algumas autonomias importantes, assim, né? Então, foi totalmente diferente ser mãe do Gabi e ser mãe da Yasmin, né? Porque são olhares, cuidados, né? Diferentes. Eu não sei muito a história do Edu Lira. Mas eu sei que ele é um sobrevivente, né? Assim, que ele é um exemplo e ele passou um primeiro ano de vida muito difícil, enfim. E eu queria saber, que tu disse que ele é teu ídolo master, né? Que tu sempre o admirou muito. Como vocês se tornaram na ONG, ou acelerada pela ONG dele? Porque é algo muito difícil, né? E vocês são a única ONG. E o que isso representa hoje na prática? Em que patamar isso deixou vocês na prática, esse auxílio? Fala um pouquinho dessa relação com ele e do auxílio. Então, a minha história com o Edu
começou com o Edu mesmo, não tinha nada, não era nem com a rede Gerando Falcões. Um amigo ganhou um livro, a gente encontrou numa confraternização de final de ano de um outro projeto que eu atuava como voluntária, o Pedal da Inclusão, e ele disse, Nina, eu ganhei um livro que é para ti. Quando for lá em casa, tu me lembra que eu vou te dar. E aí o livro era Da Favela para o Mundo, do Edu Lyra. Guardei no carro, era dezembro, final de ano. Umas 2 semanas depois eu recebi no meu projeto a Mariana Serra, uma mulher incrível, não sei se vocês já ouviram falar, conhecem, ela tem um TED, inclusive, maravilhoso. Ela é da ONG, na verdade não é uma ONG, é uma agência, a V-Volunteer, e ela me recomendaram, a PUC, né, me indicou na época para receber um grupo de voluntários do acho que era Canadá na época, era 2018 isso. E ela foi lá no instituto, lá no local que eu trabalhava, conhecer, e cada passo que ela dava, ela dizia, nossa, tu tem que conhecer um amigo meu. Nossa, Nina, isso que tem... Nina, não sei o que, lá pelo satélite, você tem que conhecer o Edu. Eu disse, Edu? Ela disse, o Edu Lyra. Eu disse, eu tô com um livro desse cara no meu carro, desse cara. No meu carro. E ela disse, tu tá? Disse, então tu lê que tu vai entender. E, gurias, assim, ó, era o fevereiro quando eu li, de 2019, esse livro. Fevereiro, num raro momento, mais raro, assim, ó, que tava eu e o mar. Raro, um momento raríssimo, porque eu sento, alguém senta embaixo do meu guarda-sol. Sempre, não interessa, uma criança, sempre alguém senta. Raro, peguei meu livro e parecia uma louca. Eu ria, eu chorava, eu batia no livro, né? Fazia assim, as pessoas em volta estavam pensando, estão trabalhando a autonomia dela, daqui a pouco alguém vem buscar, daqui a pouco alguém busca. Eu faço parte de uma tribo, assim, eu me senti pertencente, assim, né, de toda a história, e eu estava num momento péssimo, profissionalmente, de decepções, dúvidas, né, assim, pensando, cara, eu não me sentindo mentirosa, porque os locais perdem o convênio, fecham os projetos, é um horror. E aí eu estava nesse momento, e quando eu li o livro do Edu, ao mesmo tempo foi que nem uns bons tapas na cara, assim, né, tipo, pá, tu quer, guria, vamos lá, né, não é assim, vai lá e faz, então, e ali eu entendi que eu era uma empreendedora social. E ali eu virei uma grande fã do Edu, né? E sem entender muito da rede, né? Não aprofundei. Um tempo depois, uma outra amiga me ligou, Nina, sabe aquele cara que tu vive falando? É o Edu. Pois é, ele abriu um edital. É um edital na rede. Aí que eu fui entender a rede. Né, eu lembro que quando aí eu entrei, escrevi no edital e fui passando em todas as fases. Tinha várias fases na época, né? E a última fase eles iam visitar. Aí veio o Lê Maestro, cofundador, maravilhoso, veio fazer uma visita para todas as lideranças, né, aqui do Rio Grande do Sul, que haviam ido até as finais, e eu fui selecionada na época, fui lá para São Paulo, junto com outras lideranças, e assim iniciou minha história. Então, eu li o livro do Edu em fevereiro, e em novembro eu estava com ele, né? Foi uma das coisas mais loucas que aconteceu na minha vida, assim. Eu fiz parte da primeira turma da Falcons, que é uma universidade criada na favela, pela favela, para a favela, né? Onde as lideranças aprendem ferramentas de gestão, né? Que grandes multinacionais tem, né? Inclusive nós temos acesso a ferramentas importantes. Então me desenvolvi como liderança, passei por um tempo como fellow da rede, depois recebi então a aceleração, que tem uma duração de 4 anos e que mudou completamente a vida do Instituto por vários motivos, né? Um, pelo que representa o Edu Lyra, né? E a rede Gerando Falcões hoje na iniciativa privada, e acho que a nível, né, também passa por todos os setores, na verdade, né, em credibilidade, né, transparência. Nós passamos agora pela terceira ou quarta vez
auditoria da KPMG com 0 apontamentos, né? Então tem uma transparência, tem um trabalho muito sério, né, construído com a rede, né? Então fazer parte da rede é uma grande honra, né? Porque tu passa por todo esse processo, tu tem também, claro, né, todo a mesma linha, né, de transparência, né, e de todas as entregas, porque na verdade uma ONG não tem diferença de outro negócio, é um negócio como qualquer outro, né? A nossa grande diferença é que o nosso lucro é o impacto social. Né? Não tem o resto tu responde igual, né? Tu tem conta igual para pagar, tu tem, né, todos os mesmos dados para mensurar, pessoas para lidar, tem água, luz, gás, luz, tem tudo. Colaboradores, Sim. né? É o mesmo processo. Hoje, Acendendo Mentes atende quantas famílias, quantas pessoas? Hoje nós estamos atendendo 120, né, deste semestre, e em trilha continuada 43, de 10 a 18 anos. Né, esse é o foco do Instituto Acendendo Mentes, porque sempre me doeu muito ver a solidão e o abandono dos adolescentes, né? Então, o nosso país trabalha de forma muito desvaloriza muito, né, a adolescência, a juventude, que é onde eles né, mais precisam praticamente. Que é onde exatamente tem muito. Eu brinco, tu trouxe da inocência, né, da pureza da criança. Eu sempre falo que todos nós deveríamos de manter vivo, né, a alegria, a pureza de uma criança e a rebeldia de um adolescente, né? Porque é isso que move, é isso que transforma, né? Ele te puxa, né, para olhar de outra forma. E acontece que a maior parte dos espaços educativos não tem o olhar para a adolescência, né? Então, tem para a primeira infância, porque ela mexe. Criança comove mesmo, né? De tu tudo, olha pra né? Criança, desperta em Não, ti, e né? em geral, qualquer ação é para criança e idoso, né? É isso Fica aí. esse... né, Exatamente. E quem é que olha, né? Quem que dá emprego, quem que dá oportunidade ali para uma criança, né, de 10 anos? Né? É o tráfico, é a exploração sexual infantil. Então, é uma idade que eles ficam descobertos, né? Então, e isso é um problema que a gente está vivendo em todas as classes sociais. Ninguém sabe muito bem o que fazer com os adolescentes, né? Os abrigos estão cheios de adolescentes. Então, e é adolescente filho da professora, adolescente filho de todas as classes sociais que não sabia como lidar com a adolescência desse filho. Então, é como se criasse uma repulsa, né? Do que eu não sei como fazer, e aí ali ele fica, e grandes talentos, né, são desperdiçados, grandes talentos se perdem nessa idade. Então, o Instituto tem o foco de fortalecer, acender esses talentos, né? E quando eu falo acender é porque já está lá. Ninguém coloca o talento em ninguém, né? Ele está lá, tu só precisa de oportunidade de desenvolvimento, né? Conta para nós uma grande derrota e uma grande vitória. Da Nina ou do Instituto? Ah! E agora? Dos dois. Começa com a Nina, vou deixar do CPF, do CNPJ, então. Acho que uma grande derrota começou com mas teve alguns outros, foram todos os adolescentes que eu perdi, todos os adolescentes que morreram, né? Que perderam as suas vidas e que eu conheci intimamente e sabia exatamente o potencial e o talento que cada um tinha, né? Acho que são derrotas que eu carrego e que todos os dias eu acordo pensando nelas, para que outros não tomem, né, ou não tenham o mesmo destino. Então, a grande derrota são todas as vidas perdidas que passaram pela minha vida, né? E uma grande conquista, eu acho que eu posso falar que é o Acendendo Mentes mesmo, assim, né? No momento que não se esperava nada, em plena pandemia, eu não tinha a menor pretensão de ter um instituto, né? E ele aconteceu, né? Aconteceu num período de
muita dor, né, para todos nós, né, um período que ninguém sabia muito bem o que ia acontecer, de pensar em futuro. Nasce o Instituto Acendendo Mentes numa comunidade que estava com um número altíssimo de tentativas de suicídios, né, entre os adolescentes. E aí vários talentos já saíram dali, né, que já estão fazendo coisas diferentes, atuando em áreas diferentes, né. Obrigada pela presença. Gente, sem palavras. Gente, eu que agradeço só vocês por fazer isso comigo. Agora eu vou sair daqui, vou achar uma psicóloga. Vou pra terapia agora. Foi muito gostoso essa conversa. Obrigada.